Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Junto nós estamos aprendendo o melhor de Deus. Estamos estudando a revista Santificação e a história da Assembleia de Deus. Estamos aí em reta final para terminar o nosso ciclo de estudos e com gosto de quero mais, de aprender mais, de conhecer mais da santificação, que já encerramos esse ciclo de estudos na lição número 8 e agora encerrando a segunda etapa deste ciclo de estudos. Estamos já na lição número 12, aprendendo sobre a história da Assembleia de Deus, e hoje na lição número 12, o Sudeste lançado pela chama pentecostal. Vai ser uma aula muito legal, muito interessante, curiosa, porque aqui nós também vamos conhecer um pouco mais da história e o movimento dos missionários, né? Missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, que começam a pessoalmente se direcionar ao Sudeste. Primeiramente ao Rio de Janeiro, que na ocasião era a capital do país, também depois São Paulo, Espírito Santo e, por fim, Minas Gerais. Nós temos o nosso pastor, o pastor Guilherme Costa, pastor nosso, gente nossa, que conhece muito da história da Assembleia de Deus em Belém e da Assembleia de Deus no Brasil também, obviamente, e está nos dando esse suporte aqui, contando muita história e nos deixando cada vez mais entusiasmados para conhecer mais da nossa história, da história da Assembleia de Deus. Seja bem-vindo, pastor. Maravilha, que bom. Dentro dessa nossa lição, começa pelo estado do Rio de Janeiro, que na época era chamado Estado da Guanabara, né? E um grupo de irmãos daqui de Belém se mudaram para lá. E lá começam a fazer cultos nas suas casas e tal. E eu acredito que essa mudança por questões de trabalho tem muita afinidade pela questão da navegação, assunto de marinha. Certo. Tá? E você sabe que só se tinha acesso a Belém por navios. Certo. E essa área de marinha aqui já é uma área muito antiga, porque era a forma do Brasil ter o controle de sua área nacional, né, do território nacional. Então, esses irmãos começam a reunir em casa, né, e os primeiros irmãos, Eduardo e Florinda de Souza Brito, moravam na rua Senador Alencar, no bairro de São Cristóvão, onde hoje temos lá uma grande igreja e grandes personagens da nossa Assembleia de Deus foram pastores lá. Depois, entre esses irmãos do norte, estava o pastor Adriano Nobre. Você lembra do Adriano Nobre? Esse rodou o país. Ceará, Alagoas, Pernambuco e Natal, né? Natal. E agora ele aparece na história aqui no Rio de Janeiro. Heráclito de Menezes também, e eles organizaram culto, escola dominical, e nessa casa Jesus batizou com o Espírito Santo a irmã Antonieta de Faria Miranda. E com o crescimento dos congregados, os irmãos reuniram-se para organizar a Assembleia de Deus. E aí convidaram Adriano Nobre para ser o pastor e João do Nascimento, porém eles não aceitaram. E aí agora surge o irmão Gunnar Wingre assumindo esse rebanho aí. Né? Então a igreja elegeu Heráclito de Menezes como pastor interino, João Nascimento para diácono e o jovem Paulo Leivas Macalão, que na nossa harpa eu acho que tem mais de 60% dos hinos composto por Paulo Leivas Macalão. Né? Olha que interessante. Então, e para secretário daquela instituição. Então, era 30 de abril de 1924. A obra floresceu e se estendeu para Niterói, Duque de Caxias, Belford Roxo, Petrópolis. E entre os primeiros lugares alcançados pela direção de Deus, né, o irmão Heráclito de Menezes valeu-se da costumeira prática e escreveu à igreja-mãe pedindo o envio de um obreiro. Em resposta, a Belém enviou o seu próprio pastor Gunnar Wingre. Aí é quando o pastor Gunnar Wingre vai para o Rio de Janeiro. Vai para o Rio de Janeiro. E aí eu acho que já se conta como uma das últimas obras. Então ele ficou no Brasil, em Belém até 24. Chegou em 1910, ficou 14 anos, quase 15 anos mais ou menos. Verdade. Aí depois ele não retorna mais a Belém. Não. Como pastor, só para visita. Só para visita. E não demorou muito,
em 1933 ele parte para o Senhor. 10 anos mais tarde, que ele está no Rio. Ele está no Rio? No Rio. No Rio, ele vai doente para a Suécia, né? Ele vai doente, inclusive tem livros que contam esse testemunho da irmã escrevendo no navio, né? Toda a delicadeza da sua saúde, a fragilidade física. Falamos isso na lição número 9, né? Essa região, ela era o chamado Inferno Verde, né? Muitas doenças tropicais. Tem a ver, será, com essa transição? Ele já está acostumado com Belém e pegou um outro clima no Sudeste? Ou ele já vai Não, eu acho que fisicamente a sua estrutura era muito fraca, né? Então, provavelmente o corpo não aguentou, porque essas bactérias e vírus dessas nossas doenças tropicais, às vezes se incubam dentro da gente, né? Então, o corpo dele não resistiu. Que graças a Deus está na glória, né? Amém. Graças a Deus está na glória e nós estamos honrando ele aqui. Também a igreja em Belém substituiu o pastor Samuel Nistron, né? E nos estatutos da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, segundo relata Gunnar Wingre, a igreja foi fundada em 22 de junho de 1924. Os pastores da igreja, que pastorearam ali a igreja em São Cristóvão, Gunnar Wingre, Samuel Nistron, Niels Kestenberg, Otto Nelson, Neres Nelson, Francisco Pereira de Nascimento, Alcebiades Pereira Vasconcelos, Túlio Barros Pereira, José Maurício Ferreira. Pastor Túlio Barros, ele foi um dos primeiros missionários a chegar na cidade de Cochabamba, Bolívia, né? E foi o fundador do trabalho pentecostal naquele país. Só fazer um paralelo aqui, para a gente fechar essa parte aqui da história do Gunnar Wingre. Então, quando o Gunnar Wingre, que é o pastor da Assembleia de Deus em Belém, ele passa a ser o pastor da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, aí nós temos, então, o segundo pastor da Assembleia de Deus em Belém, que é o Samuel Nistron, que estava no Amazonas. Isso. E vem para Belém. Isso. Beleza. Por fim, no subtópico 3, vai falar um pouquinho do nascimento das convenções. Era necessário organizar melhor essa liderança. Sim. Surge, então, a CGADB, que é a Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil. A CONAMAD. A CONAMAD já é bem recente, né? Já foi o Ministério de Madureira, na liderança do pastor Manuel Ferreira, se aparta, né, da CGADB. E através desse Ministério de Madureira é que se chega no Centro-Oeste, né? Goiás, Centro-Oeste. Foi a igreja do Ministério de Madureira que realmente expandiu a Assembleia de Deus. E aí, foi a última rota, foi a última área do Brasil a ser alcançada. E aí também a CADB, né? Convenção da Assembleia de Deus. Sim. Graças a Deus. No próximo bloco a gente vai falar também sobre São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Fique ligado e nós voltamos logo.